Hey, cowboys e cowgirls do Cinevisão, televisão e cinema. Prontos para cavalgar rumo ao pôr do sol pela história do cinema de faroestes? Após a vinheta, calcem suas botas, peguem seus chapéus e montem em seus cavalos para uma aventura épica. Hey, já estão prontos? Porque agora vamos começar a explorar os anos dourados do cinema de faroeste, de 1960 a 1990, relembrando diretores, atores e atrizes que transformaram este gênero em um dos mais amados de todos os tempos. E aí, prontos para esta aventura? Se você gosta do conteúdo, não esqueça de deixar aquele like no final, combinado? 1. O faroeste clássico e sua evolução. Introdução ao gênero como base de Hollywood. O faroeste, ou western, é um dos pilares fundamentais do cinema americano, moldando Hollywood desde seus primórdios. Ele capturou a essência do imaginário popular ao retratar o Velho Oeste como um lugar de aventuras, desafios e moralidade heróica. Desde os primeiros filmes mudos, como The Great Train Robbery, 1903, até as superproduções sonoras, o faroeste se destacou como um gênero que explorava a expansão territorial e os conflitos humanos de uma época crucial da história dos Estados Unidos. A evolução do faroeste no século XX. Nos anos 30 e 40, o faroeste se consolidou com astros como John Wayne e diretores como John Ford, que deram ao gênero sua forma clássica. Filmes como No Tempo das Diligências, 1939, não contaram apenas histórias épicas, mas também estabeleceram arquétipos que influenciaram décadas de produções. Durante os anos 50, o faroeste começou a amadurecer, passando de aventuras simples para narrativas mais profundas e psicológicas, como em Os Brutos Também Amam, 1953. Porém, foi na década de 60 que o gênero encontrou uma renovação criativa, com os chamados spaghetti westerns, liderados pela genialidade de diretores europeus, principalmente italianos. O auge do faroeste nos anos 60, Sergio Leone e a trilogia dos dólares. Na década de 60, o faroeste viveu um renascimento sob a direção de Sergio Leone, que trouxe uma abordagem estilística única e um olhar mais cínico para o gênero. Ele revolucionou o western tradicional americano ao introduzir os spaghetti westerns. A trilogia dos dólares é um marco dessa era. Por um punhado de dólares, 1964, uma reinvenção do faroeste com foco em um anti-herói enigmático. Clint Eastwood, com sua atuação minimalista, tornou-se um ícone global. Por uns dólares a mais, 1965 ampliou o escopo da trilogia, apresentando personagens com motivações mais complexas e cenas memoráveis de duelos. Três Homens em Conflito, 1966, considerado por muitos como o melhor western já feito, trouxe uma história épica de ganância, lealdade e sobrevivência, com a trilha inesquecível de Ennio Morricone. Leone redefiniu o gênero, utilizando longos silêncios, fechamentos extremos e trilhas sonoras marcantes que se tornaram elementos característicos. O amadurecimento do faroeste, histórias complexas e temáticas densas. Com Leone e outros diretores como Sam Peckinpah, Meu Ódio Será Sua Herança, 1969, o faroeste deixou de ser apenas sobre mocinhos contra bandidos. Ele começou a explorar a moralidade dúbia, a violência inerente ao período e a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil. O herói tradicional foi substituído pelo anti-herói, um personagem muitas vezes amoral, motivado por vingança ou sobrevivência. Os filmes passaram a questionar a glória do Velho Oeste, apresentando um retrato mais realista e, às vezes, sombrio, que refletia o cinismo da época. Essa transformação não apenas manteve o interesse do público, mas também elevou o gênero ao status de arte, influenciando outros gêneros e tornando o faroeste uma das maiores contribuições do cinema para a cultura mundial. Com essa base, entramos nos anos dourados do faroeste, onde o gênero encontrou um equilíbrio entre espetáculo e profundidade. Vamos agora explorar o que tornou os anos 60 tão marcantes para o western. 2. Anos 60, o auge dos spaghetti westerns. A revitalização do faroeste pelos europeus. Nos anos 60, o faroeste americano enfrentava um declínio, mas os cineastas europeus, especialmente os italianos, trouxeram uma nova vida ao gênero com os spaghetti westerns. Esses filmes se destacaram pela violência estilizada, personagens moralmente ambíguos e uma visão mais sombria e realista do Velho Oeste. Diferente dos faroestes tradicionais de Hollywood,
Os spaghetti westerns eram rodados em paisagens áridas da Espanha e Itália, o que acrescentava um charme único às produções. Esses filmes se tornaram uma febre internacional, e aqui no Brasil, conquistaram enorme popularidade graças a programas de televisão como Bang Bang à Italiana e a Sessão Bang Bang, da TV Record, que exibia esses clássicos semanalmente. Sergio Leone, o mestre dos spaghetti westerns. Sergio Leone é amplamente reconhecido como o grande nome por trás da revolução do gênero. Com sua direção visionária e estilo marcante, ele redefiniu o faroeste e deixou um legado eterno. Técnicas inovadoras. Leone introduziu o uso dramático de closes extremos, cenas silenciosas e longos períodos de tensão antes dos duelos. Sua direção transformava cada cena em uma obra de arte visual e emocional. Astros lendários. Clint Eastwood. Com sua atuação icônica como o Homem Sem Nome, Eastwood se tornou um astro mundial. Lee Van Cleef. Conhecido por sua intensidade e presença cativante, brilhou em filmes como Por Uns Dólares a Mais e 3 Homens em Conflito. Franco Nero. Protagonista de Django, 1966, Nero se tornou um símbolo do gênero. Obras-primas de Sergio Leone. Por um Punhado de Dólares, 1964, inaugurou a trilogia dos dólares e apresentou Clint Eastwood ao mundo. 3. Anos 70, a transformação do faroeste. O declínio do faroeste clássico. Nos anos 70, o faroeste começou a perder espaço em Hollywood. Gêneros como ficção científica, ação e suspense ganharam força, enquanto o público parecia menos interessado no velho oeste idealizado. Além disso, o contexto social e político da época, marcado pela Guerra do Vietnã, movimentos por direitos civis e um ceticismo crescente em relação às instituições, influenciaram a forma das produções cinematográficas. Um faroeste mais sombrio e realista. Os faroestes dessa década adotaram um tom mais crítico e sombrio, refletindo as dificuldades sociais e as desilusões da época. Os filmes deixaram de romantizar o Velho Oeste e passaram a explorar a violência, a moralidade e a ambiguidade dos heróis. Sam Peckinpah e a desconstrução do faroeste clássico. Sam Peckinpah foi um dos diretores mais marcantes dessa transformação. Seu filme Meu Ódio Será Sua Herança, 1969, trouxe uma visão brutal e desoladora do oeste americano, retratando uma gangue de foras da lei em seu crepúsculo. Peckinpah foi pioneiro no uso de violência gráfica e simbolismo para questionar o mito do cowboy heróico. Clint Eastwood, de astro a diretor visionário. Clint Eastwood, que já era uma estrela consolidada, começou a dirigir seus próprios faroestes, trazendo uma visão autoral ao gênero. Filmes como Josey Wales, O Fora da Lei, 1976, misturaram ação com reflexões sobre vingança, redenção e a busca por identidade em um oeste em transição. Exemplos marcantes dos anos 70. Meu Ódio Será Sua Herança, 1969. Este filme revolucionou o gênero ao mostrar a violência sem glamour, uma narrativa crua e personagens moralmente complexos. O Pequeno Grande Homem, 1970, com Dustin Hoffman no papel principal. Esse filme misturou comédia e drama para recontar acontecimentos históricos do oeste americano, oferecendo uma perspectiva crítica em relação ao tratamento dos nativos americanos. Josey Wales, O Fora da Lei, 1976, dirigido e estrelado por Clint Eastwood. Este faroeste foi um sucesso de público e crítica, explorando temas como a Guerra Civil Americana e o impacto da violência no caráter humano. Esses filmes mostraram que, embora o faroeste estivesse em declínio, ainda era um terreno fértil para explorar histórias. 4. Anos 80, o renascimento nostálgico. O faroeste redescoberto. Após o declínio do gênero nos anos 70, os anos 80 marcaram uma tentativa de reviver o faroeste com uma abordagem nostálgica e moderna. Diretores de filmes e produtores desenvolveram a criação que homenageavam o faroeste clássico, mas adaptados ao gosto contemporâneo. Essas produções misturavam o heroísmo do passado com um toque de renovação, mantendo viva a mística do Velho Oeste. Foco na nostalgia e no heroísmo. Os faroestes dos anos 80 deixaram de lado o cinismo dos anos 70 e adotaram um tom mais heróico, celebrando os valores tradicionais do gênero. Atores e diretores que amavam o faroeste assumiram o desafio de reintroduzi-lo ao público. Silverado, 1985. Dirigido por Lawrence Kasdan, Silverado foi um dos primeiros filmes a reacender o interesse pelo gênero. Com um elenco estelar, incluindo Kevin Kline, Scott Glenn, Kevin Costner e Danny Glover, o filme combina ação, humor e aventura, homenageando os grandes clássicos.
Pali Rider, O Cavaleiro Solitário, 1985. Clint Eastwood, já consolidado como um ícone do faroeste, estreou e estrelou este filme. Nele, Eastwood interpreta um misterioso pistoleiro conhecido apenas como Pregador, que chega a uma pequena cidade para ajudar os moradores oprimidos de uma corporação mineira. Pali Rider trouxe de volta o arquétipo do herói solitário e místico, evocando clássicos como Shane, 1953. Atores e o legado do faroeste. Clint Eastwood continuou como uma figura central do gênero, consolidando sua posição como ator e diretor que entendia e respeitava o faroeste clássico. Kevin Costner começou a ganhar destaque no gênero como parte do elenco de Silverado. Embora ainda tenha sido no início de sua carreira, Costner demonstrou sua paixão pelo faroeste, algo que ficaria mais evidente nas décadas posteriores, quando dirigiria e protagonizaria obras icônicas como Dança com Lobos, 1990. Exemplos marcantes dos anos 80. Silverado, 1985, com sua narrativa ágil e elenco carismático, o filme é uma homenagem aos grandes clássicos, mas com um afresco que atraiu novas gerações. Ele trouxe de volta o espírito de camaradagem e aventura que os faroestes tradicionais exalavam. Pali Rider, O Cavaleiro Solitário, 1985, este faroeste moderno com tons sobrenaturais marcou o retorno de Clint Eastwood ao gênero que o consagrou, reinterpretando o arquétipo do pistoleiro silencioso com profundidade e misticismo. Um estilo mais heróico e menos cínico. Diferente da visão sombria e desconstrutiva dos anos 70, os faroestes dos anos 80 buscavam exaltar o heroísmo, a justiça e o senso de aventura do Velho Oeste. Esses filmes equilibravam nostalgia com modernidade, preparando o terreno para o renascimento definitivo do gênero nas décadas seguintes. Assim, os anos 80 provaram que o faroeste ainda tinha histórias para contar, mantendo vivo o espírito das pradarias e mostrando que o público ainda estava disposto a calçar suas botas e montar o cavalo para explorar o lendário Velho Oeste. 5. Anos 90, o legado e o declínio. Um gênero em transição. Os anos 90 marcaram um momento ambíguo para o faroeste. Embora o gênero já não dominasse as bilheterias como antigamente, mas ele se mantinha vivo graças aos esforços de renovação e homenagens por cineastas que reverenciavam sua rica história. Foi um período em que o faroeste buscava revisitar suas convenções, refletindo as mudanças culturais e sociais do público. Clint Eastwood e o marco de consagração, Os Imperdoáveis, 1992. Clint Eastwood foi o grande responsável por dar ao faroeste seu momento de consagração definitiva nos anos 90. Com Os Imperdoáveis, Eastwood não só estrelou como também fez o filme, que revisitou o gênero sob uma perspectiva sombria e realista. Reconhecimento no Oscar, o filme ganhou o Oscar de Melhor Filme, Melhor Diretor, Clint Eastwood, e outras categorias importantes. Foi um reconhecimento tardio, mas essencial, da importância do faroeste para a história do cinema. Revisão das convenções. Os Imperdoáveis desconstrói o mito do herói, apresentando personagens moralmente complexos e uma abordagem mais crua e desoladora do Velho Oeste. Outras produções de destaque. Rápida e Mortal, 1995, dirigido por Sam Raimi. Este faroeste trouxe um tom moderno e estilizado ao gênero. Com um elenco de peso, incluindo Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe e um jovem Leonardo DiCaprio, o filme inovou ao colocar uma mulher como protagonista em um duelo épico, desafiando os papéis tradicionais do gênero. O declínio e o futuro. Embora os anos 90 tenham produzido filmes de qualidade, o faroeste não conseguiu recuperar sua popularidade como gênero dominante. No entanto, esses esforços deixaram um legado importante, inspirando novas gerações de cineastas e mantendo vivo o espírito do Velho Oeste no imaginário popular. Esse período mostrou que o faroeste não estava morto, mas sim em evolução, preparando-se para resgatar sua relevância em momentos pontuais das décadas seguintes, sempre como uma lembrança dos valores e mitos que ajudaram a moldar a história de Hollywood. 6. Grandes diretores, atores e atrizes do faroeste. Diretores que moldaram o gênero. O faroeste foi imortalizado por diretores visionários que moldaram a narrativa do Velho Oeste, com estilos marcantes e histórias memoráveis. Sergio Leone, o nome mais icônico do spaghetti western, Leone trouxe um estilo visual inovador com filmes como Por um Punhado de Dólares, 1964, e Era uma Vez no Oeste, 1968. John Ford, um pioneiro do faroeste clássico americano,
Ford ajudou a criar a mitologia do Velho Oeste com obras como Rastros de Ódio, 1956. Sam Peckinpah, conhecido por sua visão brutal e realista, filmes como Meu Ódio Será Sua Herança, 1969, exploraram a violência e a decadência do Oeste. Atores que definiram o gênero. O faroeste ganhou vida graças a atores que se tornaram símbolos do Velho Oeste. Clint Eastwood, com a trilogia dos dólares, Eastwood define o anti-herói no faroeste. Como diretor, revisitou o gênero em Os Imperdoáveis, 1992, um marco na história do cinema. John Wayne, representando o cowboy clássico, Wayne foi uma lenda com filmes como Rio Bravo, 1959, e O Homem que Matou o Facínora, 1962. Henry Fonda, marcou presença tanto como herói quanto vilão, como em Era Uma Vez no Oeste, 1968. Charles Bronson, destacou-se como o pistoleiro silencioso, especialmente em Era Uma Vez no Oeste. Terence Hill e Bud Spencer, representando o lado mais cômico e irreverente do faroeste, essa dupla icônica dos spaghetti westerns conquistou uma legião de fãs com filmes como Meu Nome é Trinity, 1970, e sua sequência, Trinity Ainda é Meu Nome, 1971. Atrizes que brilharam no faroeste. Embora o faroeste tenha sido tradicionalmente dominado por homens, várias atrizes roubaram a cena e trouxeram complexidade ao gênero. Maureen O'Hara, musa do cinema clássico, estrelado ao lado de John Wayne em Depois do Vendaval, 1952. Cláudia Cardinale, um ícone dos spaghetti westerns, foi inesquecível em Era Uma Vez no Oeste, 1968. Sharon Stone, protagonista de Rápida e Mortal, 1995, cortes estereótipos e se destaca em um gênero tradicionalmente masculino. Jane Fonda, e não podemos esquecer Jane Fonda, filha do lendário Henry Fonda, que brilhou no faroeste com Dívida de Sangue, Cat Ballou, 1965, um dos filmes que combinaram humor e ação em um formato único, marcando seu nome no gênero. Brigitte Bardot, estrela europeia que transitou pelo faroeste, Bardot brilhou em filmes como Chalaco, 1968, ao lado de Sean Connery, provando suas características. Um legado inesquecível. Esses grandes nomes não apenas definiram o faroeste, mas também o transformaram em uma forma de arte que continua a inspirar gerações de cineastas e apaixonados pelo cinema. Eles personificaram o espírito do Velho Oeste e garantiram que o gênero fosse eternizado na memória do público. 7. Curiosidades e impacto cultural. O faroeste não foi apenas um gênero cinematográfico, ele moldou uma cultura popular de formas profundas e inesperadas. Vamos explorar algumas curiosidades e como o faroeste transcendeu suas origens para influenciar outros gêneros, a moda, a música e até a televisão. O faroeste em outros gêneros. O espírito do Velho Oeste consumiu outros estilos narrativos, como a ficção científica e a fantasia. Faroeste espacial. George Lucas já declarou que Star Wars foi influenciado pelos filmes de faroeste, especialmente nos duelos, a ambientação desértica de Tatooine e a figura do anti-herói Han Solo. Influência em filmes de ação. Muitos filmes de ação modernos, como Mad Max, usam arquétipos e elementos visuais do faroeste, com personagens solitários enfrentando um mundo hostil. Impacto cultural e estilo. Roupas e estilo. O chapéu de cowboy, as botas de couro e os cintos com cinco largas são ícones da moda inspirados pelo faroeste e permanecem populares, especialmente em festivais de música e eventos temáticos. Trilhas sonoras imortais. Compositores como Ennio Morricone realizaram músicas inesquecíveis que transcenderam o gênero. Quem nunca assobiou o tema de Três Homens em Conflito ou ouviu a melodia de Era Uma Vez no Oeste? Essas trilhas são celebradas até hoje, influenciando desde filmes modernos até videogames como Red Dead Redemption. O legado na TV. A televisão foi essencial para levar o faroeste para dentro dos lares e consolidar sua popularidade. Bonanza, de 1959 a 1973, uma das séries de faroeste mais longas e influentes, Bonanza mostrou o lado familiar do Velho Oeste, com histórias que uniam ação e emoção, que marcaram gerações com suas histórias emocionantes no Rancho Ponderosa. Abrindo aspas. Falando em Bonanza, eu sou muito fã dessa série. Nos anos 80, na TV Record, eu só ia para a cama depois de assistir. Era muito gostoso ver as histórias e os perrengues que eles enfrentaram no Rancho Ponderosa. Para não ser questionado, Bonanza passou por várias emissoras, como TV Tupi, TV Record,
TV Bandeirantes e até o Canal do Boi. Gunsmoke, de 1955 a 1975, considerada uma das séries mais longas da TV americana. Gunsmoke explora a vida em uma pequena cidade do Velho Oeste, trazendo complexidade a personagens e histórias mais maduras. Faroeste, um símbolo global. Mesmo em culturas fora dos Estados Unidos, o faroeste ganhou status de mito universal. Sua representação de aventuras, duelos e conquistas em terras inexploradas fala sobre a luta humana contra adversidades. Hoje, o gênero é reconhecido globalmente, desde filmes italianos como os spaghetti westerns até homenagens em animes e séries internacionais. O faroeste vive. Apesar de ser considerado um gênero antigo, o faroeste continua vivo em diversas formas de mídia e na memória coletiva. Ele é um símbolo de liberdade, coragem e determinação que transcende o tempo, provando que suas histórias nunca sairão de moda. E assim encerramos nossa jornada por faroeste, explorando o impacto que o gênero teve entre 1960 e 1990. Esse período não apenas consolidou o western como um dos pilares do cinema, mas também o transformou em um verdadeiro ícone cultural. Dos clássicos spaghetti westerns aos renascimentos nostálgicos, o faroeste nos apresenta, ou com histórias inesquecíveis, personagens icônicos e trilhas sonoras que ainda ressoam em nossos corações. Agora queremos saber de vocês, cowboys e cowgirls. Qual dessas faroestes é o seu favorito? Ou talvez você tenha outra em mente que não foi considerada? Deixe aí nos comentários. Estamos ansiosos para saber as suas opiniões. E claro, não esqueça, deixe aquele like esperto, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Queremos continuar cavalgando juntos nessa jornada cinematográfica. Ah, e não deixe de conferir nossos canais irmãos. Cinevisão, Mundo Geek. Para mais nostalgia e tudo sobre o universo geek. Cinevisão, Otakus. Onde você encontra tudo sobre animes que marcaram gerações. Lady Scarlet Gameplays. Com análises e gameplays incríveis para você. Cinevisão, K-drama e cinema asiático. Dedicado à cultura pop asiática. E claro, fique aqui no Cinevisão, televisão e cinema, para mergulhar nos clássicos do cinema e da TV. Até a próxima, cowboys e cowgirls. E lembre-se, no universo da TV e do cinema, sempre há espaço para mais aventuras.